Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, precioso Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia da glória de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos consagrar, vamos declarar o governo de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a nossa total e completa dependência ao governo de Cristo Jesus. Senhor, governa a nossa saúde. Senhor, governa a nossa mentalidade. Senhor, governa a nossa casa. Governa, Senhor, todas as coisas em nós e através de nós para a glória do teu santo nome. Consagramos a nossa casa, todas as áreas da nossa vida ao governo de Cristo Jesus. Declaramos a bênção. Declaramos em nome de Jesus Cristo o milagre, a intervenção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu joinha em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando, nós estamos crendo, profetizando. O Senhor está gerando milagre na nossa vida. O Senhor está gerando milagres na nossa casa. O Senhor está gerando milagres na vida financeira. O Senhor está gerando milagres na área da saúde. O Senhor está gerando milagres na nossa mentalidade, quebrando cadeias, derrotando impossibilidades, derrubando as muralhas, para que nós possamos experimentar da glória, o favor e a bondade do Senhor, como disse o salmista. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Bendito seja Deus. Abre a palavra do Senhor, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 18. Hoje nós vamos falar sobre a filha de Jairo. E diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 18, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E tem ali no meio aqui do texto sobre a história da mulher do fluxo de sangue, e continua no verso 23 dizendo, e Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amados, nós vemos a condição que a filha desse chefe chegou até Jesus, adorando, se prostrando, reconhecendo a sua autoridade e dizendo a Jesus, minha filha faleceu agora mesmo. Mas ele pediu, vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. Jairo estava convicto do milagre, convicto que Jesus iria novamente trazer a filha dele à vida. Mas o texto também diz que na casa de Jairo já estava acontecendo lamentações. Já havia ali instrumentistas que indicavam que a menina já tinha morrido há algum tempo e que o seu funeral já havia começado há algum tempo, ou seja, em algumas horas, no caso. Então, queridos, nós vemos que a fé do pai,
A fé desse chefe era diferente do pensamento e a condição que as pessoas já estavam se deparando na vida dessa menina. Mas nós vemos e aprendemos, queridos, que nós não podemos ter na nossa casa pessoas que eles não participam da mesma linha de fé que a gente. Entenda bem o que eu quero dizer, o que nós podemos aprender com Jairo. Jairo, mesmo numa situação de vida, de morte, Jairo, ele se move, porque ele entende que Jesus, ele sabia, melhor dizendo, que Jesus, ele concedia tantos milagres que aquela condição que a filha dele se encontrava não era difícil, não era impossível para que Jesus pudesse realizar. Jairo, ele provavelmente, pelo contexto, acreditava que Jesus era um enviado de Deus e quem sabe até mesmo ele acreditava que Jesus era o Messias. Jesus operava milagres que nunca antes se eram vistos. A sequência, o número de como Jesus impactava as regiões, como Jesus impactava multidões por causa da glória de Deus, anunciando que já era chegado o reino dos céus, anunciando o arrependimento. Então nós vemos que a condição na casa onde havia aquelas pessoas, na casa de Jairo, era uma, mas no coração de Jairo era outra. E isso não é diferente na nossa vida nos dias de hoje. Muitas das vezes a condição de fé, a condição de comportamento, a condição de pensamento de pessoas dentro da nossa casa, às vezes acontece em algumas famílias, é uma. E às vezes a sua condição, como o pensamento de Jairo, é outra. Jairo, ele se moveu diante de uma situação tão dolorosa, tão difícil. Ele foi atrás de Jesus, ele apresentou o problema diante de Jesus, ele reconheceu, se prostrou diante de Jesus, ele suplicou diante de Jesus, porque ele sabia que ainda que a filha dele estivesse morta, Jesus poderia retornar e trazer a vida àquela menina. E muitas das vezes nós somos assim. Nós somos assim. Algumas pessoas não acreditam em alguns níveis de operação de milagres. Mas você com o coração como que de Jairo, você crê, você busca, você confia, você suplica, você ora, você se prostra. E no momento certo vem à tona o milagre, porque Jesus, quando ele chega na casa daquele chefe, quando ele se depara com aquelas lamentações, quando o Senhor se depara com pessoas que já haviam se conformado com aquela situação e aquele alvoroço, Jesus ele pede para aquele povo se retirar. Algumas pessoas precisam se retirar do nosso convívio, algumas pessoas precisam se retirar da nossa casa, algumas pessoas precisam se retirar da nossa vida porque elas não creem que Jesus pode realizar alguns impossíveis na nossa vida. Essas pessoas, elas não acreditam que coisas que não estão ao alcance dos olhos da fé podem vir à luz à nossa vida. Por isso Jesus pediu para aquele povo se retirasse. No texto a gente vê vindo à luz o porquê dessa atitude de Jesus. Jesus falou que a menina não estava morta, mas a menina dorme. Ou seja, a condição de alguém que opera a ressurreição. Pessoas que assim serão ressuscitadas naquele grande dia. Pessoas que creem em Cristo Jesus ressuscitarão quando Jesus Cristo vier buscar o seu povo, vier buscar a sua igreja. Deus ele ressuscita novamente a vida todo aquele que busca a Cristo Jesus, todo aquele que é justificado em Cristo Jesus, ressuscitará nessa vida e ressuscitará naquele grande dia.
Mas o texto diz que o povo riu quando Jesus falou que a menina não estava morta. Tem pessoas que são assim, queridos, quando se é anunciado o que Jesus tem para fazer na nossa vida, ou quando Jesus anuncia, Deus usa a vida de alguém como instrumento, ou Deus usa a sua vida te mostrando em sonhos, te dando uma visão, ou falando com voz audível com você, manifestando algum sinal na sua vida. E quando se é anunciado o que Deus tem para fazer na nossa vida, quando se é falado o milagre que Deus está para realizar na nossa casa, tem pessoas que elas dão risada. Tem pessoas que, por conta da sua incredulidade, não tem o seu coração, ainda que seja inclinado às coisas de Deus, essas pessoas elas acabam debochando até de forma ignorante. Mas Jesus ele pede que aquele povo se retire. E quando o povo se retirou, aí Jesus entrou, porque, queridos, Jesus ele não opera em ambientes e na vida de pessoas que não reconhecem a autoridade de Cristo. E isso jamais desconsidera o poder de Deus, porque nós sabemos que quando Deus quer, não tem nada que impeça. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece firme para sempre. A palavra de Deus é poderosa, Deus é poderoso. Se Ele quiser, Ele pode fazer tudo conforme Ele quiser, agora, hoje. E nós sabemos que nada pode impedir, mas o Senhor ele é educado, o Senhor ele é gentil. Se a pessoa não reconhecer, se a pessoa não quiser, se a pessoa não enxergar a oportunidade, Deus ele não é invasivo. Então o Espírito Santo de Deus nos ensina que tudo está, queridos, em concordância. Então quando aquele povo sai, Jesus entra. Quando o mal, queridos, quando o atrapalho, quando as pedras de tropeço, quando aquilo que é contrário sai da nossa vida, sai da nossa casa, o milagre entra. Por isso que nós temos que retirar do nosso coração aquilo que impede o trabalhar de Deus, a dureza do coração, a incredulidade, a teimosia, a vaidade do nosso coração atrapalha, impede, e torno a dizer, impede não no sentido que Deus não possa fazer, mas porque Deus, ele trabalha em concordância. Se a pessoa não quiser acreditar, se a pessoa não quiser abrir o coração, aquilo que é contra, infelizmente acaba prevalecendo, e a pessoa não consegue viver o que Deus tem para a sua vida, porque o orgulho é terrível, a vaidade é terrível, a soberba, o pecado é terrível, impossibilitando o homem de viver o sobrenatural de Deus. Mas tudo isso que estava acontecendo na casa de Jairo não atrapalhou, porque ele se posicionou, ele buscou, ele clamou, ele se prostrou, ele foi atrás de Jesus, e Jesus foi até a casa dele. E quando Jesus pegou na mão da menina, a menina se levantou. Jairo, ele viu-se realizando na vida da sua filha, na sua casa, aquilo que ele pediu a Cristo Jesus. Ele viu-se concretizando, ressuscitando a filha dele, e ele viu novamente a vida, o poder de Deus na casa dele, um grande milagre na casa dele, porque ele se moveu, ele foi atrás, queridos. Não tem nada que a gente coloque diante de Deus, eu digo nada como situação de causa, que a gente não venha a obter de Deus uma resposta quando isso está alinhado em concordância. Não tem situação na sua vida que você coloque diante de Deus que você não tenha uma resposta, se você não desistir. Se Jairo olhasse para aquele povo que já tinha se conformado com a condição de morte na vida daquela menina, Jairo não tinha vivido milagre na casa dele. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, nós não podemos nos conformar com a falência, nós não podemos nos conformar com o esfriamento espiritual, nós não podemos nos conformar,
queridos, nos acomodar na fé, achar que só o fato de ir para a igreja já está bom. Não, a gente tem que buscar uma vida mais profunda de oração, nós temos que buscar uma vida mais profunda de sinais e maravilhas, nós temos que buscar uma vida mais profunda. A gente não pode se acostumar, a gente não pode aceitar uma condição quando a pessoa já não jejua mais, já não consegue jejuar mais, já não consegue orar mais. A gente não pode aceitar essas condições de morte na nossa vida. A gente não pode aceitar que o diabo, através do pecado, da mentira e do engano, venha paralisar a vida de alguém. A gente não pode se acostumar com as condições que são contrárias à vontade de Deus. Narachéria Sorecanta, e nenhum de nós estamos isentos dessas coisas, e por isso, pela sua infinita misericórdia, Deus nos capacita e nos ajuda a estar orando uns pelos outros, estar estendendo a mão uns pelos outros, amar o nosso próximo como a si mesmo, acima de todas as coisas, amar o reino dos céus, amar a justiça de Deus, a vontade de Deus. É uma luta constante, é uma busca constante. Então, se algo na sua vida se deparou com essa condição, aonde você viu a morte em alguma área, a morte em alguma situação na sua vida ou na sua casa, reaja, faça como Jairo, vai atrás de Jesus Cristo, se prostra na presença do Deus Altíssimo, reconheça a autoridade para que a vida retorne, para que o favor de Deus retorne. Se você se afastou, retorne, que o Senhor ele vai reconciliar, escrever novamente o seu nome no livro da vida. Narachéria Sorecanta, Narabaia Sória. Receba em nome de Jesus o milagre. Receba em nome de Jesus Cristo. Deus está gerando, queridos, milagres nessas situações que tem acontecido, áreas da nossa vida que tem acontecido. Deus está gerando milagres, é a fé que faz isso. No momento difícil, a gente se mover, a fé faz com que a gente venha ver num cenário de morte, a fé faz com que a gente veja um cenário de vida. A fé faz isso com a gente quando a gente vê que algo deu errado, algumas situações estão dando errado. A fé faz com que a gente, através de Cristo Jesus, venha enxergar que Deus, na verdade, está trazendo algo melhor para a nossa vida. Se tem algo dando errado, Deus tem coisas maiores e melhores para a nossa vida. Arabaia Xéria Sorecantiriaçô. Jesus Cristo está produzindo fé em nossa vida, está produzindo milagres na nossa vida. Senhor, eu profetizo que aonde houve morte, o Senhor está trazendo vida. Aonde trouxe notícia de derrota, o Senhor está trazendo notícias de vitória, porque se espalhou aquela notícia por todo aquele país, que a menina que até então para muitos estava morta, Jesus Cristo, quando entrou naquela casa, o Senhor trouxe vida, a menina se levantou, a menina retornou. Narabaia Xéria Sorecanta. Eu profetizo que a notícia daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, gerando milagres, realizando o impossível, vai se espalhar notícia sobre a nossa família, vai se espalhar notícia de geração em geração, vai se espalhar notícia pela cidade, vai se espalhar notícia pela nossa pela nossa região. Vai se espalhar a notícia do que Deus está fazendo na nossa vida, em nações, a nível de nações. Narabaia Xéria Sorecanta. O que Deus está realizando, o que Deus está fazendo na nossa vida, vai gerar notícia através de escrituras, através de livros, através do testemunho, através dos anúncios na internet, nas plataformas digitais. Narabaia Xéria Sorecanderiaçô. Receba em nome de Jesus o milagre, receba em nome do Senhor Jesus o que te pertence da parte de Deus, que é vida, graça, justiça, bondade, misericórdia do Altíssimo.
Deus te abençoe, queridos. Fique na paz, em nome de Jesus.